Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu quero falar com você sobre o poder de uma experiência, principalmente uma experiência com Deus, né, gente? Isso que transforma a nossa vida, muda a nossa maneira de falar. Mas antes de ler o texto de hoje, eu já quero fazer aqui um comentário que eu entendo ser importante. Quando a gente fala de uma experiência com Deus, ela é muito bem-vinda, inclusive é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. É uma experiência, tem o seu lugar de importância, ela marca a nossa vida de uma maneira muito positiva, porém, experiência não pode virar doutrina dentro de uma igreja. A doutrina é a palavra de Deus. Nós não podemos construir um ministério, nós não podemos basear agora toda uma congregação em cima de uma experiência pessoal que alguém teve. Como, por exemplo, imagine que você tem um sonho com Deus, uma experiência maravilhosa, uma visão, e é uma experiência pessoal, uma experiência poderosa, e aí você então chega diante de uma congregação ou diante de um grupo pequeno, familiar, que seja uma célula, cada um tem uma terminologia, e ali você quer impor, para aquelas pessoas que ali estão, uma doutrina nova com base num sonho, numa experiência que você teve. Cuidado com isso, porque Gálatas 1 diz que ainda que um anjo do céu desça e anuncie qualquer outra coisa que não seja este evangelho que já foi anunciado, isso seja anátema. Anátema é coisa maldita, é maldição. Então nós não podemos fazer de uma experiência pessoal doutrina, base teológica, fundamento para a construção da nossa fé. Dito isso, gente, e se você precisar, escute isso de novo, porque essa consideração é importante, eu quero ler com vocês Jó, capítulo 42, verso 5, porque a experiência com Deus, ela tem sim o seu lugar de importância, o seu lugar que merece ser ocupado, estudado. Eu penso que faz toda a diferença. Escute o que diz Jó 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Esse é o finalzinho, na verdade até o último capítulo do livro de Jó, e nós que já conhecemos a história de Jó, sabemos que ele passou por momentos muito, mas muito difíceis, e de perder tudo, inclusive familiares. Só que neste último capítulo ele tem a graça de Deus de obter tudo novamente e em dobro do que ele tinha. E ele tem essa experiência com o Senhor. Jó é um livro de experiência absurda com Deus. E ele termina com essa conclusão, dizendo: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, conhecia um Deus dos outros, o Deus que os outros diziam. Agora não. Agora os meus olhos te veem, agora eu te percebi, agora eu tive uma experiência íntima e pessoal com o Senhor. E eu concordo aqui que uma coisa é você dizer que Deus é bom, porque Deus foi bom para o Abraão, Deus foi bom para o Isaac, isso tudo é verdade. Outra totalmente diferente é você virar para alguém e dizer assim: olha, Deus é bom porque Ele foi bom na minha vida, eu tive uma experiência. Por isso o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então você precisa experimentar da bondade de Deus. E aí a linguagem da bondade, a mensagem, ela fica muito mais poderosa, porque você não vai falar do que você ouviu dizer. Você não vai simplesmente repetir o que foi dito. Você vai falar de algo que você experimentou, que você passou, que você viu, que você conheceu. Gosto muito de um cego que foi curado em João 9 pelo Senhor Jesus, e era um cego de nascença, que criou uma confusão nos meios dos religiosos, que por 2 vezes chamaram o cego para interrogá-lo. E é interessante a resposta que ele dá. Eu amo a resposta que ele dá, porque ele vira para os religiosos que tinham acusado ele, dizendo: olha, você tem que dar glória a Deus, porque esse cidadão que te curou aí, esse tal de Jesus, ele é pecador. E o cego responde: se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Já ouviu a expressão: contra fatos não há argumentos? Ele teve uma experiência pessoal com Cristo, ele de fato era cego, e Jesus abriu os olhos dele. Quando Cristo trabalha em nós, quando o Senhor opera em nós, gente, olha, pode vir o discurso que for, pode alguém falar lá de fora, pode alguém tentar provar por A mais B que Deus não é real, que Cristo não existe, que isso é tudo inventação da religião, mas se você teve uma experiência
pessoal com Cristo, isso ninguém vai roubar de você. Em Atos 9, Saulo até então, depois ele passa a ser conhecido como Paulo, ele tem uma experiência pessoal com Cristo. Ele ali cai no chão, fica cego, depois ele nessa própria experiência pergunta quem é, e o próprio Cristo diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele levanta dali para ser o grande apóstolo Paulo. Deus trabalha na vida deste homem, quem tem de fato uma experiência pessoal com o Senhor muda. Eu espero que você tenha compreendido esse áudio e que ele te ajude de alguma sorte a entender que experiências com Deus são muito bem-vindas e têm o seu lugar de muita importância na nossa vida, só que elas não servem como uma base, não é porque você teve uma experiência de determinada maneira, com você aconteceu de um jeito que agora você deve impor isso a toda uma comunidade, a toda uma igreja e achar que com todo mundo vai ter que ser assim, tá certo? Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, te agradecemos pelo dia de hoje. Pedimos que o Senhor continue nos guiando, nos dirigindo hoje e sempre. E por que não nos proporcionando muitas outras experiências tremendas com o Senhor, e elas são muito bem-vindas. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.